Para ser aprovado em concursos de alto nível, como os da área fiscal e de controle, não basta só saber a teoria dos impostos estaduais. É preciso dominar o jeito que a banca Sebrasp pensa. Nessa análise, a gente vai decifrar as pegadinhas e os pontos-chave do IPVA, do ICMS e do ITCMD, focando exatamente no que garante os pontos na hora da prova. O nosso plano de voo é este aqui, um verdadeiro mapa para aprovação. A gente começa com um foco na prova, depois vamos decifrar o IPVA, dominar o gigante ICMS, revelar os segredos do ITCMD e, por fim, montar uma estratégia final para gabaritar. Seção 1. Impostos estaduais, com foco total na prova. Antes de mergulhar em cada um dos tributos, a gente precisa ajustar a mentalidade. Para a Sebrasp, vender esses impostos não é só mais um item do edital, é um filtro que separa quem só estudou de quem realmente está preparado para ser aprovado. Essa imagem do iceberg é simplesmente perfeita. Em provas para auditor fiscal ou para a área de controle, a Sebrasp não está nem um pouco interessada no conhecimento superficial. A banca quer saber se há domínio do que está submerso, as regras, as exceções e principalmente a jurisprudência por trás do IPVA, do ICMS e do ITCMD. É nesse nível de profundidade que a maioria escorrega e é exatamente aí que os pontos decisivos da aprovação são conquistados. Seção 2. Decifrando o IPVA. Vamos começar com um imposto que parece o mais simples de todos. Mas, não se engane, a Sebrasp é mestre em transformar o IPVA numa armadilha. Vamos ver como isso acontece na prática, direto numa questão de prova. Olha aí uma questão clássica da Sebrasp. Parece simples, né? Mas o examinador não está testando a memorização do óbvio. O que está em jogo aqui é a compreensão do princípio da isonomia tributária. Será que ele é absoluto ou admite exceções? É nesse detalhezinho que a banca pega quem está despreparado. A resposta é certo. Mas, para a Sebrasp, o gabarito é só a ponta do iceberg. O que realmente importa é saber o porquê. A banca não quer alguém que decora regras. Ela busca um candidato que entende o fundamento constitucional por trás da afirmação. E o fundamento está todo detalhado aqui. A competência para criar o IPVA, beleza, está lá no artigo 155, inciso 3 da Constituição. Mas a chave, o pulo do gato que a Sebrasp explora, está no parágrafo 6º, inciso 2º. É esse dispositivo que autoriza a diferenciação das alíquotas. O examinador testa exatamente essa conexão entre a regra geral e a sua exceção autorizada. E este slide ilustra perfeitamente a aplicação prática disso. Um carro de passeio pode ter uma alíquota maior que um caminhão, que tem uma finalidade econômica, certo? Uma ambulância, por sua função social, pode até ter isenção. A Sebrasp pode usar qualquer um desses exemplos para checar se o conhecimento da regra foi de fato assimilado. Então, um ponto crucial sobre o IPVA é este. A banca foca na aplicação prática do princípio da flexibilidade das alíquotas. Saber que a diferenciação é possível e com base em quais critérios é essencial para não cair em pegadinha e perder ponto de bobeira. Seção 3. Dominando o ICMS. Agora a gente entra no território do gigante dos impostos estaduais. O ICMS assusta muita gente pela complexidade, mas acredite, ele é totalmente dominável, desde que se saiba exatamente onde a Sebrasp costuma mirar suas questões. Olha aí outra questão clássica. Antes de uma mudança importante na Constituição, a resposta seria outra. A banca testa justamente quem está atualizado com a evolução constitucional do tributo. É um teste de atenção. A chave para a resposta está na Emenda Constitucional 33, lá de 2001. Ela foi um marco porque ampliou a cobrança do ICMS para qualquer importador. Não importa se ele é contribuinte habitual ou não. Muitos candidatos param aqui, achando que a história acabou. Mas é justamente aqui que a Sebrasp prepara a armadilha. E aqui está a pegadinha que derruba muita gente boa. A permissão da Constituição não é auto-aplicável. Para que a cobrança seja legal, são necessários 2 degraus legislativos. Primeiro, uma lei complementar federal com as regras gerais. E segundo, uma lei estadual específica instituindo o imposto. Então, anote isso em letras garrafais. A Sebrasp adora questões que exigem o conhecimento dessa condição dupla. Se a questão afirmar que a emenda constitucional sozinha já autoriza a cobrança imediata, o item está errado. A falta de qualquer uma dessas leis torna a exigência do imposto ilegal. Fim de papo. Seção 4. Os segredos do ITCMD. Se com o ICMS a banca testa o conhecimento da legislação, com o ITCMD ela sobe um nível. Aqui, o foco é na jurisprudência do STF, principalmente em situações que envolvem o exterior.
É o tipo de questão que realmente define quem passa. Essa é uma daquelas questões que separam os candidatos de verdade. A resposta não está só no texto da Constituição, mas numa decisão fundamental do STF. A banca quer saber se o conhecimento vai além da famosa lei seca. E aqui está a resposta definitiva. O STF, em 2021, bateu o martelo nesse tema. Sem uma lei complementar federal que estabeleça as regras gerais para essa situação internacional, os estados simplesmente não têm competência para cobrar o ITCMD. Então, a estrutura mental que precisa ser criada é a seguinte: a regra é a competência estadual. A exceção crucial é quando aparece um elemento internacional, como o doador morando fora. Nesse caso, a competência do Estado fica como que suspensa, fica pendente, aguardando uma lei federal. É uma condição. Seção 5, estratégia final para gabaritar. Depois de analisar cada imposto, é hora de montar a nossa caixa de ferramentas. Vamos consolidar todo esse conhecimento em um checklist prático, uma estratégia para aplicar na hora da prova e garantir cada pontinho. Na frente de qualquer questão da Sebrasp sobre esses impostos, use este processo de 3 passos. Primeiro, identifique claramente qual é o imposto e qual é o fato gerador. Segundo, lembre da regra geral que está lá na Constituição. E terceiro, o mais importante, ative o radar e procure as exceções. Tem uma emenda, uma lei complementar ou, como a gente viu na ITCMD, uma decisão do STF. E este é o ponto central. A aprovação em concursos da Sebrasp não vem da memorização de artigos isolados, vem da habilidade de conectar as diferentes fontes do direito, a regra constitucional, a norma que a regulamenta e a decisão judicial que a interpreta. É essa visão integrada que a banca quer ver. Para fechar, fica uma provocação para guiar os estudos. Ao revisar qual desses 3 tributos, IPVA, ICMS ou ITCMD, demanda uma vigilância constante sobre as decisões do STF e do STJ. A resposta para essa pergunta vai direcionar o foco e, com certeza, otimizar a preparação.